Normalmente a gente faria essa travessia ali da Espanha até entrar em Gibraltar em 2 dias. A gente fez em 1 dia só, a gente saiu super cedo de Cádiz, às 4 horas da manhã, e a hora que a gente saiu, 1 hora depois, a gente já escutou no rádio um barco sendo atacado por um grupo de orcas. ViajaCast. Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E agora de cara nova, né? Como vocês já viram, a gente tá fazendo temporadas. Então seja muito bem-vindo à nossa nova temporada falando sobre o mar. Com que a gente vai falar hoje, Manu? Hoje nós vamos conversar com a Paty e o Duda, um casal de brasileiros que, assim como nós, eles adoram conhecer lugares e culturas diferentes. Então a gente tá falando aí com amigos, né? Estamos entre amigos, óbvio. Bom, eu vou fazer um resuminho aqui para vocês saberem o que vocês vão esperar desse episódio. Eles dividem as viagens em temporadas, e isso eles vão explicar um pouquinho mais pra frente durante o episódio. Eu sei que na temporada 1, lá no YouTube deles, eles viajaram por 10 meses em um motorhome nos Estados Unidos, que é muito interessante. Porém, como a gente tá falando sobre mar, a gente vai falar sobre lá pra segunda temporada, que eles decidiram mudar completamente de estilo de viagem e de vida, construindo um barco na França e velejam, e ainda estão velejando, né? Pela Europa, a bordo de um barco à vela, que deram o nome de Joy. Então a gente tem aí o Duda, a Paty e a Joy. Vamos falar com eles também. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, somos nós 3 aqui hoje conversando com vocês. Eu sou o Duda e é um prazer aqui ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais com vocês e o pessoal que está escutando a gente também. Oi pessoal, sejam bem-vindos, eu sou a Paty, aqui é a Joy, aqui é a nossa casinha, a gente tá muito feliz de estar conversando com vocês. Bom, como eu antecipei aí, né, a gente falou um pouquinho que vocês viajaram primeiro de motorhome e depois vocês foram pra essa etapa aí de barco, né, de mar. O que eu queria saber, assim, logo pra gente introduzir, bom, eu não sei, acho que vocês moravam antes numa casa, apartamento, eu não sei, vocês podem responder daqui a pouco isso, mas morar num motorhome por 10 meses, eu acredito que você já tem que ter uma vida um pouquinho mais minimalista, né? Eu gostaria de saber se essa vida foi uma fase de adaptação até pra você depois ir pro barco, né? Como que foi pra vocês? Vocês acham que ajudou a preparar vocês irem para o barco? Bom, inconscientemente, sim, mas a gente tem que lembrar que essa fase da nossa vida foi justamente durante a pandemia, que todos nós estávamos dentro de casa. Então, assim, alguns com casas maiores, outros com casas menores. E foi bem aí que a gente decidiu, poxa, a gente tá aqui dentro da nossa casa, olhando pras paredes, por que a gente não entra dentro de uma van e olha pras paredes com vidro? Daí a gente consegue ver os Estados Unidos inteiro. Foi daí que surgiu a nossa ideia de viajar pelos Estados Unidos com a Jubi, que é o nome da van que nós tínhamos lá nos Estados Unidos. Mas aí, vocês já tinham alguma coisa em mente pro barco ou ainda não tinha nascido nada do barco? Porque foi o que a Manu falou, né? Vocês não tinham nada ainda do barco no sangue? Tinha assim, só pra colocar em perspectiva, em 2017 eu comprei um barco pra justamente fazer essa ideia de dar uma volta ao mundo no barco. Eu não conhecia, ou melhor, foi 2016, eu não conhecia a Paty ainda. Então eu comprei o barco, fiz o barco na França, eu tava trabalhando ainda, fui lá, peguei o barco, continuava trabalhando e peguei o barco, atravessei o Atlântico e quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu percebi que não dava pra fazer as duas coisas, não dava pra continuar a trabalhar remoto e ter o barco. Então eu vendi o barco. Então a primeira chance que eu tive de dar a volta ao mundo num barco, ela foi por água abaixo. Então eu tive que vender o barco. Em 2018 eu conheci a Paty. Em 2019, nós fomos no Miami Boat Show. Nós vimos um barco lá, a Paty sempre soube, pelo meu amor, assim, à vela e ao mar. E nós falamos, pô, por que não comprar um barco? E lentamente a Paty iria se acostumando com o barco e, sei lá, um dia a gente poderia fazer esse sonho uma realidade. Bom, mas voltando à história do minimalismo, a Jubi, ela era minúscula, assim, é uma van, então imagina uma casa dentro de uma van. Tinha uma cama, um banheiro, tinha pia, micro-ondas, fogão, cozinha, ela era minúscula. Foi muito difícil no início da nossa viagem, a gente até tava pirando, porque era muito pequeno o espaço e
aquilo incomodava. Mas como dizem que depois de 21 dias, né, você acostuma com tudo. Nós ficamos 10 meses na Jubi, foi muito legal. Quando nós chegamos em Miami, o apartamento estava gigantesco, a gente tinha milhões de roupas dentro do armário, milhões de coisas que não usava, e estava na hora de vir para Joy, que a gente ia buscar o barco aqui na França. Nós acho que se desfazemos de uns 70% de tudo o que nós tínhamos. Roupas, demos um monte de coisas, eletrodomésticos. O apartamento que a gente morava em Miami, nós acabamos vendendo e chegamos na Joy. Eu acho que tinha 3 malas só, que era tudo que a gente tinha. E a gente se adaptou. A Joy é grande por ser um barco. Ela tem um quarto gigantesco, que é o nosso. Tem um banheiro, tem um quarto de visita na popa, um na proa, um na frente e atrás. E tem um salão aqui em cima, que é uma cozinha, com sofá, mesa. É gigantesca perto da Jubi. E a gente leva muito ainda do minimalismo aqui na Joy, porque não dá pra ter muitas coisas. Então, durante o inverno, a gente tem as roupas de inverno que a gente usa, guarda todas as de verão. E durante o verão, guarda todas as de inverno. E assim a gente vive, não precisa de muito. Praticamente uma vida de motorhome, como a galera faz aqui em terra firme. Só que a diferença é que vocês estão no mar, né? E continua tendo motor do mesmo jeito. Sim. Exatamente. Eu acho que é muito, muito parecido, tanto que a gente adora os dois tipos de lifestyle, né? A grande diferença é que no mar, eu não sei, eu acho que o nível de estresse acaba sendo um pouquinho maior pelo fato de que você depende muito do tempo, né? Então você tem que estar o tempo todo olhando a previsão do tempo para ver se você não vai ser pego de surpresa numa tempestade, porque assim, no final do dia, assim, a sua vida tá em risco se você não ficar atento, né? Sim, mas aí você falou que você fez a travessia do Atlântico sozinho. Sua vida tá em risco. Como que foi atravessar o Atlântico sozinho? Porque eu também já fiz uma viagem sozinho, só que eu tava na terra. Eu sei que os riscos são um pouquinho mais controlados no mar, no meio do nada. A travessia do Atlântico pra mim foi aonde mudou, acho que tudo na minha vida. Assim, pra mim era um grande desafio, eu não sabia velejar quando eu comprei o barco totalmente sem saber velejar. Então nos primeiros 12 meses que o barco ficou ali construindo, eu fui fazer aula de velejo pra aprender a velejar, eu fui ficar em alguns barcos por alguns dias. Então eu fui para um barco de um casal que tava dando a volta ao mundo, então eu ficava tipo uma semana por vez no barco deles para entender um pouco mais como é que funcionava. E quando o barco ficou pronto, embora eu tinha tido todo esse treinamento, não era na prática, era bem teórico. Então quando eu entrei no barco, eu quase desesperei. Eu falei assim, como é que eu vou fazer? Então eu contratei um capitão para ficar comigo, para no final acabar me ensinando como fazer as coisas. Então eu saí da França, velejei toda aquela parte da Espanha, Portugal, entrei por Gibraltar, fui até Ibiza, parei o barco um pouco em Barcelona e depois eu voltei descendo a costa da África para cruzar o Atlântico. E daí eu chamei 2 pessoas para irem comigo durante a travessia, 2 pessoas que sabiam muito mais do que eu, porque eu sinceramente sozinho atravessando o Atlântico num barco de um catamarã a vela de 42 pés, a chance de chegar do outro lado, não era muito grande, assim. Eu imagino. Então, pra mim, foi assim um grande aprendizado, porque, além de tudo, eu descobri, quando eu peguei o barco, que eu enjoava muito. É um detalhe só, pra quem quer viver no barco, é só um detalhe. E eu passava mal. Então, assim, qualquer mar um pouquinho maior do que 1 metro, assim, eu começava a enjoar e passava mal. Então, eu tinha que controlar isso também pra poder vencer essa travessia do Atlântico, que foi uma travessia foram 21 dias no total. 21 dias que você não tem controle do tempo. Você tem controle do tempo nos primeiros 5 a 7 dias que você sai ali da África para cruzar, porque mais para frente você não consegue visualizar o que vai acontecer. Então você escolhe o mês correto, com a probabilidade melhor de fazer a travessia do Atlântico e vai na fé, porque depois de uma semana você pode descobrir que você vai pegar um tempo ruim, e a gente pegou, né, alguns dias ruins. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas não, sim, mas você sobreviveu, isso que importa, que você tá aqui conversando comigo. Mas é que eu simpatizo muito com essa história, porque para mim também foi uma ruptura quando eu fiz a minha grande viagem, e meio que foi uma prova pra mim mesmo que eu conseguia fazer certas coisas, e dali pra frente eu abri uma janela maior ainda pra frente, né? Porque você supera um pra poder falar, beleza, daqui eu passo, então eu vou pra outro que eu acho que eu não passava, né? Eu acho que o lance da gente fazer algo na vida que nunca fez, eu acho que dá essa sensação, né, de capacidade, né? Eu posso. Mas falando em capacidade, eu sei que, se vocês me permitem o trocadilho, né, tem uma marinheira de primeira viagem, né? Oi, eu mesma. Primeira viagem e eu não sei nadar. Olha aí, então, gente. e como assim, né?
Paty, como foi pra você? Assim, eu entrei de cabeça na ideia do Duda, né? A gente é muito parça. Tipo, vamos junto, vamos. Tô aqui até hoje, tô bem, não caí nenhuma vez na água, ainda bem. No início foi meio complicado, assim, não sabia nada. Eu tinha feito um curso de 3 dias em Miami pra aprender a subir a vela, coisas básicas, mas você aprende realmente no dia a dia, né? Foi meio complicado no início. A gente tinha um capitão junto, um skipper ajudando, ele me ensinou bastante, mas aí depois foi só eu e o Duda e eu fui aprendendo na marra as coisas. Todo dia um aprendizado novo. No barco é muita coisa, sempre, toda hora, coisas novas. E eu tô aprendendo, mas deu certo. Sim, então você falou que você nunca caiu na água, mas você aprendeu a nadar depois disso? Que é importante, eu acho. Não? Não, é super importante, concordo com você. Mas eu tenho muito medo de água. E só de pensar em eu preciso aprender a nadar, eu já entro em pânico. Eu não gosto nem de ficar na piscina, pra você ter uma ideia. Não, é engraçado que isso contradiz muito o que vocês dizem. Pra mim, é muito impressionante ver a contradição e mesmo assim vocês vivem no barco. Mas assim, imagino que no começo foi... Mas é aquela frase, vai com medo mesmo assim, entendeu? Vai com medo, mas vai, Essa né? é a minha frase, exatamente. Vai com Só que medo. assim, apesar de eu morar num barco, ninguém fica caindo na água toda hora, né? Então, tipo, ok, eu me cuido pra caramba. Quando a gente faz travessias que são mais complicadas, que tem mar alto, eu coloco o coletinho. Então eu tomo todos os cuidados. Nas ancoragens, o Duda fica lá nadando, eu fico só de cima filmando ele, dando tchauzinho, zoando e tá tudo certo. Que engraçado, porque você vive em cima da água. É muito engraçado isso. Mas legal saber que dá pra, mesmo você não fazendo parte da água, né? Não sendo uma pessoa... Não tem uma intimidade com a água. Você não deixou não impede você viver em cima dela. O medo não te congelou, né? Sim, os medos não me param. Mas assim, eu tenho total consciência que eu não posso cair na água. E se eu cair na água, eu tenho que tentar boiar, que eu sei mais ou menos. E o Duda tá preparado pra ir lá me socorrer, né? Mas socorrer uma pessoa que tem medo da água, imagina que isso vai ser muito difícil. O Duda já foi salva-vidas na faculdade, então... Gente, revelações nesse podcast. Mas assim, eu preciso aprender a nadar até... Eu acho que quando eu ir pro Brasil, talvez ano que vem, eu vá pra escolinha e eu aprendo. Eu sei que é muito importante. É que eu tenho um mega problema com isso, mas eu tento superar sempre. Mas você já deu o primeiro passo. Eu acho que tem que tirar o chapéu pra Paty, porque realmente, assim, é um grande medo que ela tem, e eu acho que pessoas que têm medo de alguma coisa, eu acho que entendem o que ela quer dizer de, é difícil eu ir sair, mergulhar e aprender, assim, eu encho o saco toda hora, vamos aprender, hoje é dia de aprender, vamos lá, coloca a boinha de braço aí, eu te ensino, sem estresse. Mas, assim, faz, 1 ano e meio que a gente tá aqui na Joy, eu acho que as coisas boas que a Joy traz pra gente, que é sair de um lugar e ir pro outro, e conhecer, assim, praticamente o Mediterrâneo inteiro, chegar aqui em Montenegro, onde nós estamos hoje, ele tem as suas grandes vantagens. Então é uma pequena desvantagem que ela não sabe nadar e ela tá, assim, melhorando a cada dia a mais, eu acho, essa parte do medo, né? Mais ou menos, né? Do jeito que você fala, parece que nem banho de banheiro ela toma. Mas, você falou do mau tempo, que é uma coisa que muda a vida de vocês. E imagino também que deve ser uma frustração, porque você acabou de falar que, eu tive que ficar preso num lugar antes de ir. Então, porque na Terra é meio que, mesmo quando chove, eu de moto, que viajo muito de moto, mesmo quando chove eu coloco a roupa de chuva e posso ir. É meio que uma questão só de desconforto. Agora, abrir mão das coisas, às vezes é frustrante. E acontece isso por você viajar com o barco, alguma coisa assim? Acontece muito. Tanto que, por exemplo, agora nós estamos 100% parados. Todo o inverno a gente para o barco. Por exemplo, se a gente for ficar no Mediterrâneo, período do inverno você não consegue navegar, porque o mar é horrível, tem tempestade o tempo todo, o tempo não tem tanta previsibilidade. Então você tem que parar o barco. Então, assim, você tem que se programar, porque 6 meses do ano você não vai usar o barco. Você mora no barco, você vai ficar no barco, e você pode viajar por terra, e você programa a sua vida dessa forma. Mas, assim, mesmo no verão, às vezes é frustrante, porque tem verões que você pega, o tempo é pior do que outros, né? Esse verão passado, por exemplo, ele foi um pouquinho atípico, porque a gente teve mais tempestades e menos previsibilidade. Então, essa última temporada, nós saímos de Valência, nós viemos até Montenegro, então nós passamos pelas Ilhas Baleares, que foi Ibiza, Maiorca, Menorca, daí nós fomos para Itália, para Sardenha, Sicília, daí toda a parte sul da Itália e cruzamos o Adriático para chegar em Montenegro. Para você ter uma ideia, eu acho que talvez 1/3 da viagem nós tivemos que ficar parado, abrigados,
para não estar exposto ao vento grande ou mar alto, porque seria não apenas desconfortável, mas também perigoso pra gente. Então, às vezes é frustrante, mas é aquela coisa, eu não sei, eu sinto que muitas vezes no mar você tem que trabalhar mais a sua cabeça do que qualquer coisa. Porque se você tá preparado psicologicamente e entende que você vai parar às vezes, tudo bem, você acaba fazendo a limonada do limão. Então você vai visitar por terra e deixa o barco seguro em algum lugar. Mas um terço realmente é uma coisa que é representativa, se for parar pra ver, né? Eu não tenho essa sensação de quando eu viajo por terra. Pode ser muito porque você planeja e aí você tem que abrir mão. Às vezes passaram o quê? Pela região baleática. Baleares, Ibiza, Menorca, foi muito legal. Muito legal. Lá, a previsão do tempo é mais fácil de você conseguir prever. A gente usa alguns apps, a gente consegue prever a previsão do tempo uma semana pra frente, os próximos dias de ventos, ondas. Então, lá funcionava bem. Mas quando nós chegamos na parte da Itália, meu Deus do céu. Tinha que ser Itália, né? Tinha que ser Itália. Meu, impressionante. O tempo na Itália, né? É muito doido. Ele muda muito rápido. Eu não faço ideia como seria no mar e eu acho que vai um pouco também de equilíbrio emocional, né? Pra você se concentrar ali e ter que resolver o que tem que resolver, né? Porque de repente, sei lá, você tá em alto mar, tem que resolver o problema, né? Pra você ter uma ideia, a primeira temporada foi bem, assim, tranquilo. Teve alguns episódios e tal. Mas a segunda temporada abalou meu psicológico. Foi tenso o negócio. Eu preciso abrir um parênteses. A primeira temporada foi muito mais difícil do que a segunda temporada. Pra você. Eu vou te falar qual que foi a grande diferença da primeira para a segunda temporada. Que na segunda temporada, a Paty aprendeu a mexer no app de previsão do tempo. Então ela olhava o app da previsão do tempo e via assim um cenário catastrófico pela frente, falava, não, a gente não pode sair daqui, tem que ficar aqui até ficar tudo verdinho, porque o app ele vai mudando, né? Verde, amarelo, vermelho, roxo, acabou o mundo, preto ali, fica tudo ruim. Como diz, é previsão do tempo. Então muitas vezes quando você olha a previsão do tempo, é apenas uma previsão, não que vá acontecer. Então ele te guia para que você possa tomar as decisões, mas você continua o seu caminho. Então eu acho que isso aumentou um pouco o medo na segunda temporada e fez que pra Paty a segunda temporada fosse um pouco mais difícil, porque ela começou a aprender mais e ver que tem mais perigo, lógico, né? O Mac costuma dizer que a ignorância é uma bênção, né? Certas horas sim. Porque se você não sabe, você não sofre por antecedência, né? Mas eu sei que, beleza, vocês falaram do clima, do tempo, que pode ser algo perigoso, algo que pode influenciar, inclusive, nas decisões de vocês. Mas eu sei que não tem só isso que é de perigoso no mar, né? Tem uns bichinhos que a gente acha que é fofinho, mas eles podem te atacar, né? Eu tô muito curiosa pra saber essa história, Paty. Então, as baleias assassinas. Ai, meu Deus. Orcas. Já começa mal com o nome. Não, mas assim, elas não são do mal. É que é um grupo. Ali na costa de Portugal, desde 2020, elas estão atacando barcos, veleiros, catamarãs, pescadores. Desde 2020, já tem é um 2022. grupo humilhante ali. Exato. Eles falam que são de 7 a 10 indivíduos, que é uma família, que no início eles achavam que as orcas estavam atacando os barcos porque eles veem o hélice girando e acham que é atum. Só que daí depois já teve uma outra teoria, que era as mães ensinando os bebês a caçar. E agora já não tem mais teoria nenhuma. E agora já não tem mais teoria nenhuma, porque ninguém consegue entender o porquê que elas atacam. O ano passado, a gente sabe de 2 barcos de brasileiros que foram atacados lá. Elas ficam batendo no casco, mais ou menos 1 hora, 2 horas, ficam em volta do barco. Elas são terroristas. E esse ano eles afundaram um barco, que a gente sabe, na costa de Portugal. Os caras chamaram o resgate, aí tinha um barco de pesca próximo, foram lá e salvaram eles, e meia hora depois o barco foi pro fundo do mar. Caraca, então eles afundaram o barco. Porque eu tô pensando, se afundar o barco e não tiver ninguém pra pegar vocês viram alimento, né? Porque afundar o barco, ela come foca, vai comer um ser humano. São carnívoras. Super fácil, né? Enfim, a gente passou nessa região. Eu acho assim que na primeira temporada foi o pior dia pra mim. Eu fiquei com bastante medo, não conseguia dormir à noite. E eu nem era assustada ainda, né? Eu comecei a ficar com medo depois. Mas nós saímos da Espanha, sentido Gibraltar. E a gente passou na região das orcas. E graças a Deus nós não fomos atacados, mas o medo foi grande, né? Foi bastante. O que a gente fez pra prevenir isso, né? As orcas
pessoal da Marinha tinha demarcado uma zona para você não navegar, que era onde elas estavam atacando mais. E elas não vêm muito perto da costa, então a gente fez uma rota super próximo da costa, meia milha, até um pouquinho menos de meia milha, e a gente foi assim, quase na terra com a Joy. Muita gente fala assim, perfeito, não tem perigo nenhum. Mas quando você está muito próximo da terra, você tem outros perigos daí. Você tem o perigo dos pescadores que colocam as boias. Então, aquelas boias podem enganchar no seu barco, entrar no hélice, por exemplo, você fica à deriva e você vai para a terra. Daí é um problema, né? Porque você acaba a viagem ali. E pode ter também pedras que não estão mapeadas na carta náutica e assim por diante. Então, foi um dia super tenso. Normalmente a gente faria essa travessia ali da Espanha até entrar em Gibraltar em 2 dias. A gente fez em um dia só, a gente saiu super cedo de Cádiz, às 4 horas da manhã, e a hora que a gente saiu, 1 hora depois, a gente já escutou no rádio um barco sendo atacado por um grupo de orcas. Nossa, imagina a ansiedade, nossa. Tava escuro, a gente só escutou. Pampam, eles falam pampam quando é pedido de ajuda. E Mayday é quando abandona o barco, né? Aí o cara, pampam, pampam, pampam. As perninhas já tremeram, né? Ai, meu Deus. Estou sob ataque de orcas. Você ouve isso diretamente no seu rádio, é isso? Sim, Isso. Sim, tem um canal 16, que é o canal de emergência, né? Vocês deixam aberto? Você deixa aberto para escutar e você poder falar, e as pessoas que quiserem falar com a gente também, elas podem falar no canal 16. Então, 1 hora depois, a gente escutou esse pampam de um barco que tava à deriva já, porque as orcas tinham destruído o leme. Mayday eu, né? Saiu eu correndo, abandona o barco. O Mayday é a última coisa que você vai fazer, porque a hora que você dá o Mayday... Abandona o barco. A Marinha vai te resgatar e você tem que abandonar o seu barco. Você vai deixar o seu barco ali à deriva, você vai perder o seu barco. Então, antes disso, você tem que fazer tudo que você pode. Quando você dá o pampam, eles podem te rebocar e assim por diante. É o que a maioria das pessoas pedido de ajuda, assim, Ok. mas não vou abandonar o barco. O Mayday acabou o mundo e me salva. O Mayday tá afundando, não tem jeito, é a sua vida e você tem que fazer o... Os caras que a orca afundaram o barco aqui esse ano, eles chamaram o Mayday. Então, os caras foram lá e salvaram eles e nem tentaram salvar o barco. Ficou lá e afundou. Caraca, Nossa. gente. Nossa, que loucura. Não, primeiro que eu nem imaginava que orca atacava o barco, assim. Eu nunca tinha ouvido falar. Na minha cabeça agora, você falando, eu acho que a motivação na minha cabeça veio assim também, não sei, o barco com motor, eles atacam sem motor ou com motor também? Porque se tiver na vela não faz barulho na água, mas o motor ele produz um ruído na água, que pode ser ruim para os animais da água, né? Tem uma série de teorias. A teoria que, assim, eu acredito um pouco mais é a falta de alimento para as orcas nessa região. Então elas começaram a atacar barcos pesqueiros e elas perceberam que se elas atacarem o barco pesqueiro, fizeram um furo, por exemplo, e tá cheio de peixe ali dentro, vai sair a comida para elas. Então, essa é uma teoria. Assim, não dá para saber exatamente por que elas estão fazendo isso, só que elas não param e tá acontecendo até hoje. Então você tem que estar super atento quando você passa nessa costa de Portugal, Espanha, entrando em Gibraltar. Vamos ver, vai ver no futuro a mãe de uma delas dar um corretivo nelas, elas não vão fazer mais isso, são pros baleias adolescentes, né? É, difícil. Vocês falaram de Gibraltar, a gente já foi pra Gibraltar e eu lembro que quando nós fomos, tava ventando muito. É uma região que venta muito mesmo? Demais. Muito mesmo. E a grande razão é porque é um estreito, né? Então você tem o mar Mediterrâneo de um lado, você tem o Atlântico do outro. E além disso, além do vento, tem uma grande correnteza, porque ou a maré tá entrando ou ela tá saindo. Então, para você passar pelo Estreito de Gibraltar, você tem que obedecer algumas tabelas, né, de maré, para você ir com a correnteza e também ver como é que tá o vento, para você não ter problemas, porque se você entrar com a correnteza contra, o nosso barco, ele anda a 6 nós, que seriam uns 10 quilômetros nos 2 motores, se você não tiver na vela, e a correnteza tiver 6 nós, você não sai do lugar, né, você fica parado ali e não vai para lugar nenhum. Porque lógico, você não pode nadar contra a maré, né? Gente, todos os trocadilhos estão funcionando hoje. O Duda é meio lento com trocadilhos. É lento. Toma cuidado com a quinta série aqui, que bate forte às vezes. Mas, vamos lá. A gente tava falando de locomoção, mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho da acomodação, porque é uma das dúvidas até pra quem, quando a gente fala de motorhome, fala de moto, fala de camping, as pessoas, mas e aí dormir, viver, né, no bar conforto. Eu imagino que, pelo que você da descrição, a gente viu pouco pela imagem aqui, que a gente tá gravando por vídeo, né? A gente teve ainda o tour do barco pra conhecer, mas eu imagino que não deve ser muito desconfortável. Mas como que é? Assim, o que tem de prós e contras em relação ao conforto, adaptação, balançar? A gente já dormiu
dormiu num barco, a gente já sabe como que é dormir dentro de um barco. A gente sofreu depois, né? Inclusive a gente queria saber essa questão da adaptação, porque o que aconteceu? Eu não sabia como ia ser a minha reação. O Duda até falou antes da questão de passar mal, que eu queria saber também se é controlável, não só medicamento, né, com o medicamento, mas se é controlável, não sei de outra forma. Mas a gente ficou nessa dúvida, se a gente ia passar mal ou não, dormindo no barco. E a gente não teve problema nenhum, foi até gostoso, parecia que eu tava num berço, né? A gente teve problema quando a gente saiu do barco. Quando a gente saiu foi terrível. A gente saiu, parecia que tava dentro do barco. Ficou balançando, a gente parecia 2 bêbados andando na rua, gente. Agora, uma pergunta, o mar tava bom ou tava ruim quando vocês estavam no barco? Tava tracado e o mar tava tranquilo. Tava tranquilo, mas ele ficava assim, o dia inteiro, né? A noite inteira balançando um pouquinho, né? E a gente dormiu, a gente jantou, dormiu, no outro dia que a gente saiu de manhã, aí foi terrível. Foi, a gente ficou 24 horas em cima do bar. Quando a gente mareados. Ficamos. Mas agora vocês vivem no barco, como que é? Bom, eu vou falar do começo. Quando eu falo para as pessoas, eu moro num barco, o que a pessoa imagina? Que é aqueles barquinhos de pescador, que não tem estrutura nenhuma. E deve me imaginar eu lá no meio do mar, boiando nas ondas. Até minha mãe não sabia como era, né? E depois eu mandei os vídeos para ela entender, porque ela falou, minha filha é louca, vai morar num barco, como assim? Bom, a Joy, ela é um catamarã de 46 pés. E ela é super confortável, só fica ruim quando tem mar ruim ou tempestade, mas fora isso é como você fala, fica se sentindo num berço, balançando, é gostoso. Eu também sinto isso, apesar de morar na Joy, tá aqui há 1 ano e meio, quando eu saio pra terra, às vezes eu também fico mareada, fico tudo balançando. E com questão de passar mal, eu raramente fico mal. Depende do jeito do mar, da ondulação. Mas quem passa mais mal aqui é o Duda. Eu dou risada dele, né? Parece que eu passo mal o tempo todo. Eu tô me controlando mais hoje em dia. Mas eu descobri que... Mano, você até perguntou, tem alguma coisa que você pode fazer? Lógico, você pode tomar remédio. Só que o remédio dá alguns efeitos colaterais, eu acho. Dá um gosto amargo na boca. É meio estranho. Sono. É ruim. Então, assim, eu sou capitão do barco. Sou eu e a Paty no barco. Se eu começar a passar muito mal ou tomar remédio e ficar com sono, ferrou, né? Porque eu preciso estar super atento. Então, assim, eu descobri que marear e passar mal no mar é uma série de fatores, não é um negócio só. Então, assim, ele começa com o primeiro desconforto, que é a ondulação. Então, eu descobri que a ondulação de frente no barco, quando eu tô navegando, uma ondulação de mais de 1,5 metro, mais ou menos, ondulação curta, que o barco sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, começa a me marear. Só que eu preciso ter outros desconfortos para realmente passar mal. Então, eu tenho que estar desconfortável em termos de calor ou frio, eu tenho que estar com o estômago vazio, eu tenho que estar atento para não estar com vontade de ir no banheiro, por exemplo, ansiedade, dormir mal e o último é cheiro. Se tem algum cheiro que tá te incomodando, assim, eu falo cheiro porque às vezes se a gente tá com o motor ligado e o vento, por exemplo, tá de polpa aqui atrás do barco, o cheiro de diesel pode entrar dentro do barco. E aquele cheiro de diesel pode desencadear essa náusea. Então, assim, hoje em dia eu fico muito atento com todos esses fatores, porque se eu conseguir eliminar metade deles, na maioria dos casos eu não passo mal. Então eu tenho passado super pouco mal ultimamente, não que eu não passe mal, eu acho que eu passo mal uma vez por temporada. E normalmente é o que? No começo da temporada, que eu não tô acostumado a estar no mar. É interessante saber que vocês moram num barco e não são privos dessa sensação. Porque na minha cabeça, uma pessoa que vive é uma pessoa habituada, que ela não vai passar mal, não sei, ela tá ali, a vida dela é ali. Mas ela tem medo de água. Eles passam mal ainda, é muito contraintuitivo. Mas eu acho que porque a gente tende a achar que é tudo perfeito, né? Sim, não é. As pessoas tendem, inclusive a gente, né? O Instagram é uma maravilha, né? Você olha no Instagram, é a vida perfeita, mas não, assim... Não é, porque eu adoro postar os perrengues, eu adoro. Tipo, eu me divirto. E eu tenho um problema, que quando tem alguma coisa assim que tá me deixando muito estressada, eu pego a câmera e eu fico filmando igual uma louca, é uma coisa que me distrai, sabe? Até teve esse ano em Cagliari, ali na Sardenha, a gente tava numa ancoragem super linda, previsão do tempo, errou de novo, né? Falava que ia ter um dia tranquilo, de sol, aí nós fomos dormir achando que ia ser legal no outro dia, porque a ancoragem era super bonita, areia branquinha, mar transparente, azulzinho, tipo, perfeito.
A gente acordou, olhou na previsão do tempo. A previsão tinha 2 previsões. Uma era 10 nós, que tipo, tudo verdinho, bonito. E a outra ia pra 38 nós, que é o roxo, o vermelho, o ventão. Aí a gente é muito prevenido. A gente falou, vamos pra Marina, em Cagliari. A gente fica na Marina lá tranquilo, amarrado, né? Que não tem perigo. Vai passear e espera passar a tempestade. Saímos correndo em cima do tempo, que já ia entrar a tempestade. Chegamos na Marina, tinha muito vento. Aí o marinheiro mandou a gente parar o barco numa vaga minúscula, com outros barcos do lado e aquele vento empurrando a Joy. Daí o Duda falou, não vou conseguir, vamos pra ancoragem que tem aqui na frente, é a nossa única saída. Fomos pra ancoragem, chegamos lá, aquele dia lindo, sabe? Nenhuma nuvem no céu, azulzão, sol. Paramos a Joy, ancoramos ela e ficamos lá esperando a porrada aqui entrar, né? Não tava acreditando. Porque a previsão falava que uma não ia entrar e a outra falava que ia entrar. Deu 2 horas, né? Mais ou menos, o céu começou a ficar preto, cheio de nuvens. A gente olhava pra praia que tinha na frente, a areia tava voando, assim, parecia uma tempestade no deserto. Daí chegou um barco de passeios diários. Um capitão, que a família alugou o barquinho e pararam quase em cima da gente. Daí o Dudu olhou pra mim, eu olhei pra ele e falamos, não, esse cara não vai ficar muito tempo aí, vai dar 5 minutos e ele vai embora, né? Tem previsão de tempestade. Continua contando. Bom, daí, como era esses barquinhos de passeio de dia, eram algumas crianças dentro e um adulto, e o capitão foi dormir e deixou o pessoal passeando ali. E eu vi lá no horizonte uma tempestade vindo, né? Como essa pessoa estava muito próxima, jogou a âncora muito próxima da nossa, se torna uma situação perigosa, porque se o vento ele entra forte, o barco do cara vem pra cima do nosso, pode arrastar a nossa âncora, fica todo mundo solto e bate em todos os outros barcos na ancoragem, né? Uma lambança. Então eu comecei a gritar pro cara pra avisar. Não é estacionar um carro, né? Que você estaciona o carro e normalmente ele fica ali, né? Você estaciona uma coisa que fica se movendo depois, né? O tempo todo, ele fica se movendo com o vento. Então o vento sopra de um lado, você vai pro lado. O vento sopra pro outro, vai pro outro. Daí eu gritei pro cara, o capitão tava dormindo, ele acordou, se assustou, viu uma tempestade vindo, tentou levantar a âncora, daí os ventos começaram a subir super rápido pra 30, 40 nós, né? Foi questão assim de 5 minutos, inacreditável. Ele começou a subir a âncora dele, o vento começou a girar todos os barcos. E ele começou a ficar desesperado, porque a âncora, em alguns barcos, você tem que puxar ela na mão, e é pesada pra caramba. E começou um ventão, e a ondulação, ela sobe muito quando tem vento forte. Então a ondulação tava de frente pro barco, mais ou menos uns 2 metros. Então imagina, um veleiro batendo assim, e o cara lá na frente do barco puxando a âncora. E nesse momento ele devia estar uns 2 metros do nosso barco. Então se a âncora dele soltasse, ele ia bater direto na gente, entrar no meio do nosso barco, né? E ele acelerou e alguma coisa aconteceu, estourou a corrente da âncora dele. E ficou lá, corrente, âncora, tudo. Ele teve que sair no meio da tempestade e foi embora. A gente até ficou preocupado. Pra onde esse cara vai no meio da tempestade? Nossa, ele estourou a corrente da âncora. Imagina o desespero. Nossa. Sim, tanto é que a hora que a gente viu a hora que estourou, porque o barco deu um tranco. Então o capitão tava na frente do barco puxando a âncora. Coitado do homem que alugou o barco, que provavelmente não tinha experiência nenhuma. Ele deve ter falado, fica acelerando pra frente o barco pra não vir no nosso, né? Então a hora que a âncora estourou, o barco foi tipo, bum, pra frente com tudo, assim. Quase caiu na água, né? O capitão que tava lá na âncora e foi embora. Mas assim, foi um alívio pra nós, né? E acho que você tá falando tudo isso porque acho que foi um dos piores dias dessa Eu tô até suando aqui de nervoso, só de só de lembrar. Passando mal aqui. E o vento mudava tanto de lado que a ondulação acabou ficando de lado pra gente. Então ficou uma ondulação de 2 metros batendo de lado no barco, fazendo que ele chacoalhasse de um lado pro outro. Um catamarã, comparado com um veleiro, é uma plataforma super estável. Então você consegue deixar um copo de água na mesa que não vai cair. Esse dia caiu saía tudo. voando copo de um lado pro outro, quebrou prato. E foi nesse dia que a Paty começou a ficar assim, com mais medo, porque não tinha perigo nenhum. O problema era o barulho das coisas quebrando e assim por diante, né? Nossa, imagina. E o vento, ele foi muito mais forte do que o previsto. Então, acho que foi nesse dia aí que ativou o botãozinho do meu medo, porque eu vi que a previsão do tempo na Itália não é muito confiável e o dia pode estar lindo, perfeito e do nada vira um horror. O barco ficou balançando pra caramba, caiu coisas pra caramba. Foi 1 hora, assim, de sufoco. Foi muito ruim. No outro dia, o Duda foi dar uma mergulhada pra ver a âncora nossa se estava bem. Descobriu que o cara tinha jogado a âncora em cima da nossa. Tava enroscada na sua âncora. Exatamente. E na Joy aqui, diferente do outro barco, eu fiz um upgrade de âncora.
Então vem com uma âncora que é para segurar o barco de 25 quilos, ou acho que é 25 quilos, e eu troquei para uma âncora de 40 quilos. Uma âncora que, assim, para realmente segurar muito o vento, quando a gente tá ancorado com bastante vento, mas também, assim, se você coloca ela direito, ela realmente vai lá para baixo da areia. Então o cara jogou a âncora muito próximo da nossa, e quando ele foi levantar, a âncora dele não saía, porque ela enroscou na nossa e a nossa não saía de jeito nenhum. E fez de um jeito que não levantava a âncora, né? Então ele tentou de tudo, e é muito possível que no final ele soltou tudo, porque ele não conseguia sair com a âncora. Então, assim, eu não sabia o nome do barco, não sabia como entrar em contato com eles, nada. Então, assim, eu tirei a poluição do mar. Eu peguei a corrente e a âncora e ela veio viajar com a gente aqui. Um dia que eu encontrar eles, eu devolvo. Vocês estão até hoje carregando com a âncora. uma âncora aí. Lembranças de uma tempestade na Itália. Gente, que loucura. A gente tinha falado já um pouquinho sobre acomodação. Vocês falaram que é uma casa, né? Que é super confortável. Mas eu sei que nem tudo é igual uma casa, né? E, por exemplo, o banheiro. Eu acho que muita gente deve ter essa curiosidade. Inclusive, quando a gente teve essa experiência de dormir no barco, eu lembro até que o cara falou pra gente, olha, se for só xixi durante a noite, não dá descarga, vai acumulando mesmo, porque a gente tem pouca água. Então tem que tomar cuidado com isso e tal. Se for outra coisa, pode mandar embora, mas não vamos deixar aqui. A gente tinha o banheiro de acesso, a gente tava tipo num camping de barco, não sei como definir isso. Mas, assim, o que eu queria saber é essa questão. Eu sei que a água, no fim das contas, é um problema, né? Inclusive a água potável, pra vocês beberem, pra tomar banho, que seria uma água doce, né? Vocês estão no mar. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho como que funciona essa questão toda, tipo, banheiro, banho, água pra beber. Então tá, eu vou fazer um resumo, assim, rápido disso, começando com a água. Na Joy, a gente optou por ter um tanque maior de água. Então, a gente carrega com a gente 600 litros de água. Para um casal, 600 litros dá, assim, quase uma semana você tomando banho, não como você toma em casa, assim, racionando um pouquinho e assim por diante. Então, essa é a nossa água doce. Nós temos também um aparelho na Joy que chama Water Maker. Dessalinizador. Em português. Dessalinizador. E o dessalinizador, ele faz 100 litros de água por hora. Só que para ele funcionar, ele precisa ter o gerador do barco ligado para ter a corrente 220 volts elétrico. Então, assim, a gente consegue fazer água quando a gente está ancorado, não está numa marina e assim por diante. Então, assim, pro banheiro, nós optamos por ter toaletes elétricos. Então, você aperta um botão, ele sai a água e ele chupa o que tem ali dentro do toalete para um tanque que segura para você poder jogar isso daí quando você tá mais de 3 quilômetros da costa para não poluir também. E um detalhe, eu acho que o barco que vocês ficaram é diferente. Provavelmente o dele era água doce que você jogava no toalete e gastava mais água. A nossa água a gente pega do mar, então a água doce não tem problema nenhum. Sem as suas vantagens e desvantagens, sem dúvida nenhuma. A água doce, na realidade, é muito melhor porque ela não dá cheiro, né? A água salgada, se você deixar ela parada aí, sei lá, 24 horas, 48 horas, ela apodrece, faz um cheiro horrível. Sério? Por causa das algas, eu acho, imagina. Tem muito organismo vivo. Tem organismo vivo. Exato. Então você tem que tomar muito cuidado. A gente tem 3 toaletes aqui, então se a gente tá numa marina, por exemplo, a gente usa água doce. A gente não usa água salgada para dar descarga. Se a gente tá na âncora, a gente vai usar a água salgada, mas sempre atento para não ficar ali parado muito tempo, para não dar cheiro. Não, espera, eu acho que o ouvinte tá pensando igual eu agora. Você falou 3 toaletes? Isso. A gente tem 3 suítes na Joy. Então a gente optou. Como é um catamarã, para quem não entende o que é um catamarã, é como se fosse um veleiro vezes 2. Então você tem 2 cascos, uma plataforma no meio desses 2 cascos que une um casco para o outro, que se torna a nossa sala. Então é um barco com 2 andares. Cascos. Um casco inteiro, a gente optou por fazer o nosso quarto. Então a gente tem o nosso quarto, tem uma escrivaninha, tipo uma salinha pequenininha ali, tem os armários e tem o banheiro, que é fechado. E na frente tem a ducha com o lavatório e assim por diante. Então é até grande. A gente tem assim. até a máquina de lavar roupa. Gente, tem máquina de... que luxo! Deixa eu perguntar. É que vocês falam em unidades de mar, que pra mim não é tão fácil. Você consegue converter isso em metros quadrados? Como
seria equivalente a um apartamento de tantos metros quadrados? Não tem essa comparação? Tem sim. Tem essa comparação. Eu acho que seria em torno... Pra você ter uma ideia, o nosso barco tem 14 metros de comprimento por 8 de largura. Então é super largo. Daí nós temos, vamos colocar, o primeiro andar, que seriam os quartos, que ele está abaixo. Então você tem uma escadinha pra descer pros quartos. Ah, pensei que tinha elevador já também. Aqui não. Gostaria também. Essa próxima temporada aqui. Nossa, sim, claro. Daí você tem a sala e a cozinha, que seria o segundo andar. Mas não é, né? Tipo, são 2 degraus, então só pra entender. E a parte de fora, que a gente também tem uma área que dá pra você sentar, deitar. Tem outra mesa do lado de fora, tem a mesa do lado de dentro. E daí você tem o terceiro andar, que seria onde nós pilotamos o barco. E esse barco, ele tem o que eles chamam de flybridge. E o flybridge é um posto de comando acima do barco, onde você tem o timão, você pode acelerar, desacelerar, todos os eletrônicos, e uma área para você deitar também ali atrás. E acima disso, você tem o topo dessa área onde você tem acesso à vela. Então você consegue utilizar todos esses espaços. Respondendo a sua pergunta, Mac, eu acho que deve ser para a área útil, provavelmente uns 80 metros quadrados. Então é bem grande, assim, você tem que ser criativo, né? Então, por exemplo, você cria espaços que normalmente você não faria numa casa normal, né? Sim. Não, só pra ter uma referência, porque na minha cabeça agora tem uma noção mais de dimensão. Transformando em unidade dividida, porque vocês já falaram nós, pés e tudo mais, transformando pra unidades que acho que todo mundo entenderia, como seria? Porque eu também sou leiga nessas unidades. Quilômetro, nós é quilômetro por hora. Nós seria 1,8 quilômetros. Ok. Tá? Milhas náuticas para quilômetro seria 1,6. Tá? Arredondando assim, quando você fala nós, faz vezes 2 para dar quilômetros. Arredondando assim. Ok. Não sei, aqui é só para dar uma referência, assim. Porque eu uso quilômetros e metros porque eu tô na Terra. Isso foi uma dificuldade pra mim quando eu cheguei aqui no barco, porque era muito confuso. E ainda eu ficava falando pro Duda, não fala em nós, fala em quilômetros. Ele, não, tem que ser nós, não tem jeito, porque isso. é utilizado isso, então tem que se acostumar. E aqui, assim, no barco, realmente, é como se aprender uma outra língua, né? A Manu perguntou, e o banheiro, o chuveiro, a água? Esse é um ponto. Como a gente faz com a eletricidade? Eletricidade é mais complicado ainda, né, do que água. Então a gente tem painéis solares, então a gente instalou 1.500 watts de painéis solares. Esses 1.500 watts painel solar, ele pega a energia do sol. Essa energia, ela é colocada em baterias que a gente tem. Então a gente tem mais 1.200 amperes hora, que é outra medida. E daí essas baterias ficam com toda essa energia que a gente utiliza nas tomadas 12 volts ou tomada 220 volts se você ligar um inversor. Eu sei que eu tô sendo super técnico, mas eu quero demonstrar que às vezes é complexo quando você fala da água de um jeito, você fala do vento de outro, daí você fala da eletricidade de outro jeito. Então assim, realmente toma um tempo para você se acostumar e começar a aprender sobre essas coisas que fazem que sua vida fique mais confortável no mar. Sim, né? mas até porque vocês dois têm que meio que saber quase tudo, ou tudo, porque vocês, é sua casa, é sua vida, nem sempre você vai ter alguém para te auxiliar, você não vai ter alguém para trocar tomadas, vai ter que ser você mesmo numa emergência. Então, no mínimo, você tem que ter uma noção de tudo isso, né? E dada essa complexidade, que você acredito que só acenou, né? Não falou tudo. Eu acredito também que não é qualquer um que pode comprar um barco e sair por aí velejando, né? Então, Manu, eu tenho que discordar de você. Sério? Eu acho que qualquer um pode comprar um barco e sair velejando. Porque, sinceramente, se eu comprei um barco e sair velejando, eu acredito que qualquer um pode comprar um barco e sair velejando. Assim, eu não fazia a mínima ideia como velejar. Eu sou zero técnico, só pra você entender. Toda a minha experiência foi em trabalhar em empresas multinacionais como executivo de vendas. Não sabia nada de parte de engenharia, hidráulica, vela, de como traçar uma rota e assim por diante. Então, assim, desculpa discordar de você, mas eu sinceramente acho que é totalmente possível para qualquer pessoa. É lógico, você tem que tomar os passos necessários, tem que ir devagarzinho, a não ser que seu nome seja Pati. E daí você já entra nadando de braçada sem saber nadar e assim por diante. Daí você vai aprendendo. Então, aí respondeu sua pergunta também e eu, meu Deus. Não, mas sabe o que é engraçado? É que a gente vê de tudo no mar. A gente vê desde casais jovens, acabaram de comprar um barco também, estão ali apanhando. A gente vê muitas pessoas sozinhas, geralmente homens velejando sozinhos, muitos senhorzinhos de idade. Esses dias a gente viu
um casal que tinha 80 anos, mais ou menos, super bonitinhos. Aí ele chegou, chamava Rock Noel, o nome do barco dele. Ele chegou e falou, tava velejando com a minha esposa, daí fui subir no mastro, veio uma rajada de vento, que é um vento mais forte, e me bateu e me jogou na água. Eu, daí, o que faz nessa idade, gente? 80 anos, lá capengando. Daí a mulher salvou ele, deu tudo certo no final. Várias aventuras. Mas eu acho que eu perguntei dessa questão de se qualquer um poderia. Não, de fato, qualquer um pode aprender também, né? Mas depois vocês falando agora, eu fico pensando, não tem como, né? Na hora da necessidade você aprende, né? Você tem que aprender. É sobrevivência, né? Você vai aprendendo, assim, porque faz 1 ano e meio que a gente tá no barco. Eu resolvo, assim, todos os problemas que acontecem aqui, eles são realmente, assim, um degrau pro aprendizado. Porque, vou te dar um exemplo, há 2 dias atrás, nós temos embaixo do piso, o piso você consegue levantar ele, e você tem o que se chama de porão. Lá é o fundo do barco, que você não pode ter água lá. Você tem água que tá entrando água de algum lugar, né? Ferrou. E, assim, eu sempre olho lá, porque é o primeiro indício que tem algum problema, né? Fazia 2 dias que eu não olhava, e de repente a gente tava aqui em cima, na sala, e a gente escutou um barulho assim, bum, bum. Um alarme. E um alarme ao mesmo tempo. Chama bomba de porão, que é, se entrou água, tem uma bomba que joga água pra fora. Ok. Então, assim, é super grave quando isso acontece, porque por que tá entrando água? Então eu saí correndo, fui olhar e tinha, acho que 1 palmo de água no porão, há 2 dias atrás, tá? A gente tá aqui na marina. Eu falei assim, nossa, nunca aconteceu, 1 ano e meio a gente tá aqui, nunca aconteceu isso. E a primeira coisa que você faz é, tá vendo? Quando você vai aprendendo, né? Passo a passo, você enfiar o dedo ali na água, colocar na boca. Se tá suja, se vem do vaso sanitário, se vem de qualquer lugar, não importa. A primeira coisa que você faz é colocar na boca pra saber se ela é salgada ou se ela é doce. Sim. E você sempre quer que ela seja doce. Você não quer que ela seja salgada, porque salgada é um problema normalmente mais grave. sério. E era doce. Então, pô, o que aconteceu? Daí eu comecei a pensar, pode ser do chuveiro, pode ser de todas as mangueiras que conectam e assim por diante. Como vinha da polpa de trás do barco, eu já fui na parte do motor para ver o que estava acontecendo. E no motor, ali embaixo do motor, já tinha 1 palmo de água. E era uma tubulação que conecta lá de fora da mangueira para dentro do barco, que estava com um vazamento e pingando assim, a cada 1 segundo, 2 segundos, 2 gotinhas. Devia estar, uns 4 dias fazendo isso e encheu de água. Tô contando porque é aquela coisa, se fosse na primeira semana que eu tivesse no barco, eu acho que eu ia infartar a hora que eu olhasse aquela água. Até a Paty olhou e falou assim, nossa, já foi direto pra onde você acha que tá o problema. E, pô, eu cheguei lá, tava vazando. Então, você vai aprendendo. Vai aprendendo. Agora, a gente falou de travessia, falou de lá pra cá, eu tava pensando num sentido assim, você faz uma travessia de 20 e poucos dias, você tá no meio do mar. Meio do mar não é como você tá dentro de uma cidade ou numa estrada, que de repente você chega a algum lugar, de repente você tem alguma coisa pra ver. Para no posto, conversa com alguém. Meio que você tá no meio de uma travessia, você tá isolado. E realmente eu acho que é um dos níveis mais altos de isolamento. Não, tirando o submarino e o cara que tá na estação lá em cima, lá, orbitando a Terra, esses caras são muito solitários, mas o mar é muito solitário. E aí, o tédio e essas coisas. Como vocês lidam com essa solidão, com essa solitude que vocês têm que passar meio que voluntariamente? Como que funciona isso pra vocês? Bom, agora eu acho que a gente não tem aqui, né, nessa temporada, assim. O Duda teve quando atravessou o Atlântico, né, porque tava no meio do mar, não tinha internet. Quando um tava acordado, o outro tava dormindo pra descansar. Então, acho que foi bem entediante, né? Conta aí. Então, assim, são 2 coisas, lógico. Velejando, assim, um casal, eu e a Paty, a gente tem programado pra que a gente não faça travessias longas. Por quê? Travessia longa, ela é desgastante, ela é perigosa e ela faz com que tudo isso que a gente tá fazendo se torne não tão legal, porque assim, você não vai parando, você não vai vendo, você não vê nada. Você tá no mar, é exatamente a mesma coisa o tempo todo. Eu vou falar um pouco da minha travessia do Atlântico e como que é fazer essa travessia do Atlântico, né? Primeiramente, é a preparação. Então, assim, você tem que ter certeza que tudo tá funcionando muito bem no barco. E tudo que você acha que vai quebrar no barco, você leva uma parte sobressalente. Tá? Eu vou dar um exemplo disso. A gente levou alguns cabos sobressalentes, a gente levou algumas bombas sobressalentes, porque se quebrasse a gente teria aquilo lá para consertar. É entediante? É um pouco entediante, mas por incrível que pareça, você tá olhando sempre a mesma coisa, mas é diferente, porque todo dia o vento tá de uma forma e a ondulação tá de uma forma diferente. Então, assim, as coisas simples que você normalmente no dia a dia, quando você está em casa, você nem presta atenção, quando você está no mar, se torna, assim, o evento do dia. E o evento do dia, para mim, quando eu atravessei o Atlântico, sempre foi o nascer do sol e quando o sol estava se pondo.
Porque, assim, eu nunca tinha percebido isso, mas especialmente no nascer do sol, que pra mim é o que eu mais gosto, uma hora e meia antes de nascer o sol, começa tudo a se transformar, né? O céu se transforma, daí o sol começa a nascer, fica uma beleza, assim, inacreditável. No meio da noite, quando você tá fazendo uma travessia, você não para pra dormir, você não pode parar pra dormir, você não pode ancorar no meio da noite. Então você segue adiante. Então, na travessia do Atlântico eram 3 pessoas, a gente fazia turnos de 3 horas cada um, enquanto 2 dormiam, um ficava no comando, pra ter certeza que você não tem um outro barco, você não vai bater em ninguém, e se acontece alguma coisa, você também tá preparado. E mesmo que seja entediante, muitas coisas interessantes aconteciam no meio da noite. Nessa travessia eu vi uma chuva de cometas, que foi por uma hora e meia. Que da hora! Assim, centenas de estrelas cadentes, que depois eu fiquei sabendo que era chuva de cometa, eu achava que era estrela cadente. Eu falei assim, não é possível estar olhando e vendo 100 estrelas cadentes, assim. Que da hora. Outra coisa legal que aconteceu foi, no mar, em alguns lugares, tem alguns micro-organismos que quando o barco passa, a água ela acende, ela fica verde. Então, assim, no meio da noite você olhava ali de cima e tudo preto, só a água verde, o barco passando e o rastro atrás. Que massa! Outro dia a gente passou no meio do monte de águas vivas. E a água viva, quando ela passa por baixo do barco e ela entra no hélice do barco, ela meio que explode e com os micro-organismos ela acende atrás do barco. Então pareciam umas bombas. Eu não sou uma pessoa que utiliza drogas assim, mas eu acho que deve ser o mais próximo de usar drogas que eu cheguei. É verdade, você fica vendo as luzes, né? Não, mas deve ser muito bonito mesmo. Você tá falando, eu tô imaginando aqui. Tá na minha imaginação, assim. Então, assim, na minha opinião, é uma coisa que pode ser entediante para uns, mas na minha experiência, assim, foi muito legal pelo fato de que eu sabia que eu não ia ter nada para fazer, eu tinha que ocupar a minha cabeça e eu tinha que entrar nessa travessia, assim, super preparado emocionalmente para não deixar que no meio da travessia você falasse assim, peraí, eu tô aqui no meio do Oceano Atlântico, 1.500 quilômetros, vamos dizer, da civilização, se acontece qualquer coisa comigo aqui, não tem ninguém que vai vir aqui me salvar, não tem um helicóptero que chega a 1.500 quilômetros, não tem um navio que vai poder me resgatar, nada. Então, se você pensa do lado negativo, quando você está ali no meio, você pode se desesperar. E daí se torna um grande problema. Se você pensar do lado positivo, você começa a olhar a estrela, olha lá, água viva, não sei o que lá, o barco vai andando devagarzinho, você já chega do outro lado. Mas eu acho que é muito quanto você se prepara emocionalmente do que qualquer coisa. É meio que uma meditação, né? Você treina uma meditação interna, assim. E aconteceu meio comigo de uma forma diferente, por estar muitas horas em cima de uma moto, sozinho, o capacete e vento, você tem que pensar em alguma coisa, né? E aí você começa a conversar com você mesmo, ver as coisas, observar, você começa a ver de um outro modo, porque você tá muito tempo ali, sabe? O barulho da moto é quase a meditação dos Buda lá, né? Sim, sim, é um mantra. É um mantra. É um mantra. Oi, eu sou a Paty e a minha dica é: se você sonha em conhecer o mar, em velejar, mas você não sabe como começar, sempre tem algumas empresas de charters que elas vão te levar até o mar para você velejar. Você contrata um skipper, um capitão e você pode viver essa experiência que nós temos geralmente por uma semana, 2, 5 dias, e é muito legal. Bom, já falamos de acomodação, falando de como se locomover e tudo mais, mas eu acho que a questão não sei se vocês têm problemas em falar sobre números, mas a gente já viu que o barco não é um barquinho simples, né? É um barco que para muitas pessoas é um luxo, né? Porque você ter 3 banheiros pra mim vai ficar na cabeça, tá, gente? Num barco vai. Não, na minha casa tem um. A nossa casa tem menos da metade do tamanho do barco deles, né? A gente moraria num barco tranquilamente, amor. Tranquilamente. Mas assim, primeiro, eu queria juntar 2 perguntas em uma. Primeiro, de como que é comprar um barco, se é igual comprar um carro. Você tem uma concessionária lá, você vai lá, escolhe, esse é o meu, você sai navegando. E se é caro, né? Pergunta que não quer calar. E manutenção também, porque um carro tem uma revisão, o barco, como você faz uma revisão no barco? Depois de comprar um barco, né? Quais que são esses custos mensais que vocês têm, né? Porque tem custo fixo, né, disso daí. Assim, antes de falar de número, eu acho que é importante falar que, como a Paty falou, a gente vê de tudo no mar. E, assim, o mais importante é que numa ancoragem, quando a gente para ancorar, você vai ver um barco de, sei lá, 20 milhões de dólares e um barco de 5 mil dólares.
Os dois estão na mesma ancoragem, aproveitando quase da mesma forma, vendo o mesmo pôr do sol, mesmo amanhecer e assim por diante. Então, primeiramente, é um negócio que eu acho que se você tem uma estabilidade financeira que te permite, e é um desejo que você tem, então, na minha opinião, é possível, porque você vê de tudo e é possível de qualquer forma. É uma questão realmente de, assim, o que você pode para fazer, né? Muitas pessoas começam com um barco menor e vão crescendo, é o que eu mais vejo nesse mundo náutico. No nosso caso, para comprar um barco é um pouco diferente do que você chegar numa concessionária e comprar. Embora tenha os representantes das marcas, você precisa, primeiro, selecionar o barco que mais faz sentido para você, porque, assim, não existe barco perfeito. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas para ter outras, tá? Daí você seleciona seu barco, você conversa com esse representante e daí você coloca o seu pedido. E a fábrica, hoje em dia, para você ter uma ideia, um barco está demorando em torno de 24 meses para ser construído, devido à demanda alta que foi criada durante o Covid. Eles não recebiam pedidos, lógico, no Covid, porque ninguém sabia o que ia acontecer. E agora, como abriu, assim, as coisas estão se normalizando, eles receberam muito mais pedidos e hoje demora 24 meses. Antes demorava 12 meses para fazer. Que já não é pouco também, né? Não é pouco. E daí depois, o que acontece? Uma vez que você colocou o seu pedido, você tem que selecionar quase tudo que tem no barco. Não vem com nada. Então, assim, o barco vem com o casco, vem com o motor, os eletrônicos, e daí, eu não sei, é incrível, mas tudo é um upgrade. Você quer a cortina, é um upgrade. Você quer a geladeira, você tem desde a pior até a melhor. A cor do estofado, a qualidade do tecido, o acabamento do piso. Então, assim, eu acho que fazer um barco, eu comparo um pouco mais como se você estivesse fazendo uma casa do zero, porque você tem que escolher os materiais que você tem dentro dela. É interessante, por exemplo, o nosso barco, eu até posso falar de números aberto, qualquer um entrar na internet sabe quanto custa um Lagoon 46, que é o nosso barco. Se você olhar o barco sem nada, você pode comprar ele em torno de, sei lá, acho que $480 mil. Barco sem nada. Só que a hora que você começa a colocar as coisas, esse barco, se você colocar tudo que é oferecido, você pode chegar a $1.100.000. Então é mais que o dobro de opcionais e coisas que você coloca dentro do barco. E muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, vou colocar todo o meu dinheiro nisso. Eu não recomendo, porque uma vez que você recebeu o barco, com todos os opcionais ou sem nenhum opcional, você tem que levar em consideração que mais ou menos 10% ou 20% desse barco, do valor do barco, você precisa guardar para colocar os itens de segurança. Então, você precisa colocar uma balsa de salvatagem, precisa comprar os coletes salva-vidas. Então, você tem um monte de outras coisas que você vai ter que colocar e adicionar no barco. E é meio que obrigatório isso ou não? Existe uma regra? Alguns são. Salvatagem, sem dúvida, é obrigatório. Mas tem outras coisas, como o barco vem com 2 velas. Uma que chama genoa, que é lá na frente, e a vela mestra, que fica aqui no meio do barco. Só que você tem velas diferentes para tipos de ventos diferentes. Então, tudo isso é opcional e você tem que comprar depois, né? Assim, parece um pouco complexo, mas assim, quando eu comecei, o que mais me ajudou, por incrível que pareça, foi o YouTube, porque tinha um monte de canal de velejar e eu ficava assistindo todos e, lógico, nem todos estão corretos, assim por diante, mas você vai aprendendo pouco a pouco o que está acontecendo, né? E depois de tudo isso, você tem que levar em consideração que quanto maior o seu barco, normalmente maior os seus gastos. Porque se você parar numa marina, é por metro que eles cobram, né? Essa era uma dúvida minha. Como é que funciona o estacionamento, é isso? Metro e largura, né? Então, um catamarã é mais caro do que um veleiro. Por exemplo, se você vai parar numa marina, um veleiro de 46 pés e um catamarã de 46 pés, normalmente o catamarã de 46 pés paga 1,5 vezes o preço do veleiro. Deixa eu te interromper, então. Qual que é a diferença de veleiro para catamarã? A diferença são os cascos. O veleiro é apenas um casco. Então é aquele barquinho que você conhece a vela. Um catamarã é como se fosse um veleiro com 2 cascos e uma plataforma no meio ligando de um lado para o outro. Ele é quadradão. Ele é quadradão. Ok. Sim, tem suas vantagens e desvantagens. Quem adora veleiro vai falar que o catamarã é péssimo, navega mal pra caramba, que balança de um lado pro outro. Quem adora catamarã vai falar que o veleiro aderna. Então quando você veleja, ele tá sempre inclinado, você não tem o mesmo nível de conforto. Então assim, são plataformas diferentes para pessoas diferentes com objetivos diferentes. Tem um melhor que o outro? Minha opinião, sinceramente não tem. É o que você acha que se adapta melhor à sua realidade. Seus custos mensais, um barco novo, lógico, vai ter menos custo de manutenção todos os meses. Mas custos que você sempre vai ter nos 2 barcos é o seu seguro, pouco custo de combustível, porque é um barco à vela, né? Você tem que colocar combustível quando você está motorando. Custo de marina, se você parar muito em marina.
eu acho que seria mais ou menos isso. Então, é difícil eu te falar um valor, mas se você comparar na sua vida na terra e uma vida no mar, num barco, na minha opinião e pelo que eu tenho experimentado aqui, é quase a mesma coisa ou até mais barato quando você tá num barco. Sim, eu já tinha ouvido falar isso. O cara que hospedou a gente falou isso, né? É exatamente isso. Então você falou que você tem que ter o seguro. Esse é como é carro, que é um seguro obrigatório ou é um seguro opcional? Não, ele é obrigatório, porque toda vez que você entra numa marina, os documentos que eles te pedem é o registro do barco, o seu seguro e os passaportes. Porque se você não tem seguro, a marina não te recebe. Porque se acontece alguma coisa, pega fogo no barco, que for, você não tem seguro, quem tá responsável seria a marina. Então o seguro sim é obrigatório. Ok, e um custo só para geral, assim, de metro quadrado para estacionar o carro por dia? Não sei como que funciona isso. Como que é? Por tamanho, você falou? É por tamanho e por marina. Então, assim, dependendo do nível da marina, é que nem estacionamento. Você vai num estacionamento, num shopping super caro, é muito caro o estacionamento. Não questão necessariamente de valor. A gente pode fazer uma outra dinâmica que seria, por exemplo, assim, eu tô num lugar, se eu ficar num hotel, estacionar meu barco, então a gente imagina, eu tô na Ibiza, que é um lugar que não é muito barato, se eu estacionar o barco ali e se eu alugar uma noite no hotel, são equivalentes? Ou não, é mais barato eu estacionar o barco? Ou é mais caro estacionar o barco? É legal que você mencionou Ibiza, porque Ibiza é um lugar louco quanto a isso. Porque o verão é um preço, o inverno é totalmente diferente. Eu vou te falar do verão, quanto custa uma marina pro nosso barco e no inverno, tá? Uma vez eu precisei ir pra uma marina no verão, com outro barco que era menor do que esse, e queriam me cobrar, acho que $1.000 ou $1.500 por noite. No inverno, essa mesma marina não deve custar $40 por noite. Caraca, é muita diferença. Mas agora tem uma referência de preço, né? Sim, Tipo, sim. era só pra entender. É tipo assim, cobra o quanto eles querem, mais ou menos. É tudo a demanda naquele período. É como se fosse dormir num hotel. Você vai, às vezes, num período que o hotel vai custar uma fortuna e o mesmo hotel vai custar barato se for fora de temporada. Mas normalmente, assim, respondendo sua pergunta, Marco, mas vamos sair de Ibiza, vamos num lugar normal, tá? Um hotel padrão, sei lá, 3, 4 estrelas, mais ou menos, que você pagaria uns $100, €100 aqui na Europa, você ficar na marina naquela cidade, eu acho que te custaria talvez 60% do valor, uns 60%. Entendi, só pra ter uma referência. A pessoa que ela já fica no hotel, ela fica atracado, ela vai sair quase elas por elas, um pouquinho menos em algum lugar. Mas esses valores vocês têm acesso antes de vocês irem, né, pra marina. Porque eu tava pensando aqui, a gente foi pra Mônaco uma vez e eu fiquei impressionada com o tamanho dos barcos que tinham atracado ali. Acho que eu nunca tinha visto um barco tão grande na minha vida. Eu imagino a fortuna que a galera paga ali, né, pra ficar ali. Muito, muito, muito caro mesmo. E, assim, a grande vantagem do barco é que você não precisa ficar numa marina. Aliás, a gente não gosta de ficar numa marina. A gente fica numa marina por necessidade, por mau tempo, quando realmente é preciso, e no inverno. Então, o inverno é totalmente necessário. Mas no verão, na primeira temporada, a gente ficou na âncora, eu acho que 90% do tempo. Na segunda temporada, a gente ficou na âncora, acho que 80% do tempo. Então, se você colocar, mesmo que é caro, uma noite numa marina no verão, se você pegar todos os dias do verão e dividir, é muito mais barato do que um hotel, por exemplo. Mas qual que é a vantagem de ficar na marina além da segurança? Você tem acesso à água e eletricidade. Algumas marinas tá incluso, outras não. Oh, meu Deus. Ah, tem marina, você pode pagar a parte ainda isso. É incrível, assim. Pra você ter uma ideia, a gente tá em Montenegro. Quando eu fiz a reserva para 6, 7 meses aqui, eu nem me atentei a isso. Só que não tava incluso a eletricidade. A gente tá gastando em torno de €100 por mês de eletricidade aqui. Mas é quase que nem casa, né? Não sei quanto você gasta de eletricidade, mas... A gente na nossa casa que é menor que o seu barco gasta mais que isso, bobear Se por mês. bobear, gasta mais, Porque né? a gente é fixo, gasta tudo, não é que não gasta pouco. É, tem aquecimento também, enfim. Bom, vamos falar sobre um assunto que a gente não deixa de falar aqui no ViajaCast. É um assunto... Eu não sei se é porque a gente mora na Itália ou porque a gente gosta. Mas é comida. Vamos falar sobre comida, né? A gente não pode deixar de falar sobre isso. E eu sei que barcos têm uma mini cozinha. Não vai ser uma cozinha igual de uma casa. Se bem que agora eu já tô mudando a minha visão. Né? Depois dos 3 banheiros, vou continuar nisso.
deve ter uma cozinha com cooktop e geladeira com 2 portas. Considerando que balança, eu acho que a parte do fogão é diferente de uma normal. Não sei. Você tem que segurar a panela, senão ela sai voando quando você tá cozinhando. Eu sei que, tipo, tudo tem que ser adaptado dentro de um barco, tem que ter aquelas travinhas, porque senão sai tudo voando, né? Mas eu queria saber como que é cozinhar num barco. É simples? Também tem essa questão de adaptação? Tem que cozinhar coisas mais simples, por questão até de umidade, de repente? Ou dá pra fazer bastante coisa? Dá pra fazer tudo que faz numa casa? Bom, aqui a nossa cozinha é maior que a gente tinha em Miami. E sim, nós temos uma geladeira com 2 portas, mas ela é mini. Ela é mini. Não se anima não, ela tem 2 portas só pra dividir as coisas, acho. Ela pode ser maior, mas não é igual, eu imagino. Ou seja, diferente, é adaptado isso, né? Ela tem um formato ou tem alguma característica diferente de uma cozinha normal. Tem, ela é quadrada, em vez de você abrir a porta igual ao normal, você puxa. Então ela é um quadradão e aí você tem que adaptar as coisas ali dentro pra ficar tudo certinho. Mas em termos do layout da cozinha, que acho que o Mac perguntou isso, ela é em L, então a gente até fez um vídeo no YouTube que é o tour da Joy, que mostra assim em detalhes todos os ambientes que a gente tem e assim por diante. Então eu tô falando pra galera que tá ouvindo, que vai estar na descrição desse episódio, só clicar. Legal. E então ela tem um shape em L, então assim, você tá falando assim, seu fogão é diferente? Fogão, assim, é um pouco menor do que um fogão de casa, né? Nós temos 4 bocas e ele tem as travinhas sim, que aí quando tá velejando a gente trava a panela, mas aqui na Joy eu nunca precisei fazer, porque ela é super estável, pelo menos quando a gente tava velejando, cozinhava, nunca caiu nada. E nós também compramos um fogão elétrico, que é super útil quando a gente tá na marina. O fogão que tem as travas, ele é a gás, e o elétrico é na luz, né? Então a gente sempre liga na marina e economiza o gás, porque o gás é uma coisa chatinha de comprar, né? É difícil de encontrar gás, em cada país é um formato diferente. É a mesma coisa que pra motorhome também, a galera reclama bastante. Mas a minha dúvida era em questão da cozinha, assim, porque eu já via fotos de um fogão que ele era como se ele tivesse pendurado por 2 pontos e ele pudesse rodar, assim, balançar, como um balanço. Ah, sim. Nos seus é assim ou ele é embutido mesmo dentro Fixo. do... Fixo. Não, ele é fixo. Essa é a grande diferença quando a gente fala de catamarã e veleiro. O veleiro, quando você veleja, ele sempre vai estar adernado, então ele vai estar torto pro lado. Então, se você tivesse um fogão que não tivesse esse sistema que chama gimbal, que vira para um lado para o outro, ia cair tudo. No catamarã, ele não aderna quando você está velejando. Ele tá sempre reto. Adernar é aquele ângulo, né? Então você fica 45 graus no veleiro. Então é estável pra caramba, a não ser que você tá pegando um mar muito grande que dificilmente a gente pega. E se pega, a gente também não vai cozinhar. A gente vai fazer um sanduíche e tá tudo certo. Tem isso também, né? E aqui nós cozinhamos comidas normais, como se estivesse em casa, tem o forno, dá pra fazer pizza, pão, que eu nunca fiz, né? Pão não é tão fácil de fazer mesmo. Eu só fiz na época da pandemia. E a gente também tem um freezer, então a gente consegue, além de usar esse freezer para congelar os peixes que a gente pega agora, né? Que finalmente tá pegando algum peixe. A gente também congela umas pizzas e comidas mais rápidas que a gente consegue colocar no forno e comer assim rápido, né? Oi, aqui é o Duda e a minha dica é, você pensou algum dia sair para velejar, mas você não faz a mínima ideia como velejar e o que fazer? Aprenda, porque é muito possível. Eu acho que se eu conseguir sair sem saber nada de velejar, e hoje eu tô aqui em Montenegro, depois de velejar umas quase 8.000 milhas náuticas, eu acho que qualquer pessoa consegue. Então assim, não deixa esse sonho de sair e tá no mar para trás, porque você ainda não sabe. Uma das dúvidas que eu tinha é a questão de produtos naturais, porque eu imagino o peixe, ok, você consegue ter ele fresco ali pra você, tudo, apesar que eu sei que o peixe, ele sofre um processo pra gente consumir aqui na cidade. Ele tem que ser congelado e descongelado pra não ser bem congelado, mas ele tem um processo pra gente poder consumir por causa de doenças, de bactérias, essas coisas assim. E como que é pra vocês estando atracados aqui? Você vai no supermercado e compra alguma coisa natural, verdura e tal. Você estando no mar, vocês dependem muito de enlatado, de coisa mais não fresca, ou vocês conseguem... Como vocês jogam com essa questão de ter um produto mais fresco, natural? Então, assim, no início da temporada, quando a gente vai sair, a gente faz uma mega compra no mercado. Compra
tudo assim que você poderia comer se tivesse algum problema de não ter comida. Então, enlatados, a gente compra muita carne, muitos pães, a gente deixa tudo congelado. Quando a gente tá normalmente velejando, a gente sempre tá perto de cidades, né? Então, a gente fica mesmo na âncora, a gente sai com o botinho, ancora o botinho, vai no mercado, compra coisas, frutas, verduras. Acho que a gente sempre tem, né? Raramente a gente ficou sem, porque é fácil de comprar. Mas uma coisa que no mar estraga muito rápido são frutas. Você compra uma banana, laranja, não dá 2 dias o negócio já foi embora, sabe? Estraga muito rápido. Caramba. É feito de umidade com sal, sei lá, alguma coisa assim? Eu acho que é talvez a maresia, né? Até preciso pesquisar sobre isso, porque eu sou aquela pessoa curiosa que gosta de saber tudo, porquê, do quê. E eu não pesquisei, essa é uma boa pergunta pra eu pesquisar Sim, hoje. mas é interessante que vocês observaram que estraga muito mais rápido, né? E aí dificulta a questão do natural. Se vocês não estiverem perto de um lugar atracado, vocês têm acesso por um período e acaba. É um mega empenho sempre. E no supermercado, a gente, quando vive num apartamento, a gente nunca pensa, né? Não falta, vamos fazer o supermercado e pronto. Putz, aqui Pega o carro. é o evento do dia. Tem que baixar o botinho, que fica suspenso. Daí você coloca o botinho na água, A gente comprou também aqueles patinetes elétricos pra ter no barco, né? Porque muitos lugares que a gente vai, é difícil você ficar andando de um lado pro outro, e a gente percebeu que patinete elétrico pra gente foi a melhor coisa que a gente fez, especialmente pra ir no supermercado, porque nunca é perto. Então a gente vai de patinete elétrico, coloca as bolsinhas em cada guidão de um lado, vai equilibrando e salva todas as vezes. Mas é um mega empenho ir no supermercado. Costumo falar que é o glamour da vida no barco. É perrengue. Dessa semana nós fomos no mercado aqui em Montenegro, mesmo o barco estando na marina. Nós levamos as sacolas e falamos, vamos comprar só o que precisa. Daí a gente sempre exagera, né? A gente vem pra se matando. Por que eu tô fazendo isso comigo mesma? Só o que precisa, volta com 30 sacolas. Ainda compra a sacola do supermercado porque aquela que você levou não era suficiente. Não deu. Mas eu sou do time patinete elétrico também, eu adaptei. Agora eu tô sem porque a bateria estragou do meu, mas facilita muito a vida, nossa. A gente gosta de saber, né, quanto que a gente roda com o patinete elétrico. E a última vez que eu chequei, a gente tava chegando em 2.500 quilômetros no nosso patinete elétrico, desde que a gente comprou na França. Eu acho que vocês já passaram eu, então. Então vocês estão andando bem. É que eles usam pra fazer turismo também, né? É o nosso carro. Então, vocês falaram aí que vocês agora tá pescando e tal, né? Eu realmente vi no Instagram de vocês foto de uns peixão muito bonito. E eu ia até perguntar se era pesca esportiva ou vocês caçavam, né? Na realidade, quem tá pescando é o peixe. Ele pesca a gente, sem querer. Não sei o que acontece. Do nada pulou um peixe no barco. Olha, Manu, a gente é ruim na pesca, hein? Vou te falar. A gente ficou mais ou menos 1 ano e meio pra pegar peixes. A gente já viu vários... Sério, eu não sei o que acontece. Acho que os peixes não gostam da Joy, mas enfim. Essa temporada a gente deu sorte. Nós estávamos vindo de Menorca, lá da Espanha, pra Sardenha, na Itália. E jogamos a vara lá e pegamos um atum gigantesco, que pesava acho que uns 20 quilos. Um atum. Eu amo atum. O Duda ficou 1 hora lá, né, forçando pra puxar o peixe, suando, sofrendo. Quando tava quase trazendo pra dentro do barco, a vara quebrou. E o desespero. Mas nós não perdemos o atum. Não? Ok. Não, ele conseguiu amarrar a linha no negócio do barco. E aí tem um, como chama aquilo? Pra pegar um ficheiro. É como se fosse um cabo de uma vassoura com um gancho assim embaixo, um anzolzão. Você vai lá e finca no peixe e puxa. E aí eu olhei, o peixe tava lá perto da Joy, eu conseguiria pegar ele e tinha um tubarão tentando pegar o atum. Aí eu não pensei 2 vezes, fui lá, meti o ficheiro no atum e puxei ele pra dentro, quase nem conseguia trazer, esse porque era peixe muito é meu, pesado. tubarão. Não ia perder 1 hora de briga com o peixe, eu não ia perder pro tubarão, não admito. Aí puxamos o atum, Duda ficou a tarde toda limpando o atum. Imagina o tamanho do peixe. Gente. Nossa, mas era atum igual aqueles que a gente vê depois? Gigantesco. E assim, eu fiquei impressionado porque, assim, a gente fisgou o atum, ele tava super longe. Então você tem que diminuir a velocidade do barco para ter menos arraste do atum e você fazer menos força. Mas, como a Paty falou, justamente na hora que o atum tava quase ali, quebrou a vara no meio, de tão pesado que o atum era. E assim, eu fiquei impressionado que, assim, falei, ferrou, a gente perdeu, não vai ter jeito. Mas a Paty, assim, impressionante. Eu não sei como ela fez isso. Assim, nem eu. Atum não. O meu sashimi vai estar aqui essa noite. Eu acho que ela tava morrendo de fome. Acho que essa foi a motivação dela. Assim, eu tô contando pra vocês não viram, né? Mas ainda bem que nesse dia
a gente deixou uma câmera filmando tudo. E até esqueceu a câmera ali. Então a câmera conseguiu pegar, quebrando a vara, Puxando. a Paty pegando o peixe com o ficheiro, trazendo pra dentro, o peixe se desgoelando de um lado pro outro, a gente pulando em cima pra acalmar ele, pra ele não pular pra fora da Joy. E deu tudo certo. Tá no YouTube isso aí? Esse vídeo vai pro ar agora daqui a 4 dias, mais ou menos. Ah, não, mas beleza. O pessoal que tá ouvindo esse podcast, então já existe esse Já vai link aí. Já. Deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. Quando você tá pescando no mar, assim, que nem o nosso barco, que a gente tá na vela e tá andando uns 5, 6 nós. Então, quando você pesca o barco, você tem que desligar tudo, baixar a vela, ficar boiando e tirar o peixe. Por quê? Eu descobri o ano passado um velejador solo, que veleja sozinho no barco dele pescando. Ele pegou o peixe, tava com a vela pra cima, motor ligado no piloto automático e ele caiu na água. E o barco foi embora. E ele ficou. Ah, é verdade. É um detalhe, mas é verdade. Se o cara tá sozinho, E vai aí? Depois de 2 dias acharam o barco dele, eu não lembro qual cidade agora, nas pedras. E ele acordou numa praia. Ele tinha desmaiado, mas estava vivo. Então daí, toda vez que a gente pega um peixe, agora a primeira coisa, desliga o motor, baixa a vela. E aí a gente para. Aí nessa temporada a gente pegou esse atum gigante. E aí, quando a gente tava vindo aqui pra Montenegro agora, da Itália pra Montenegro, esses dias, nós pegamos 4 peixes numa tarde. Ó. Nós pegamos um... Como que é o nome daquele peixe? Peixe-espada. Ai, ele Mas é são tudo qual peixe é? gigante. Como que vocês dão conta desses peixes? Fala aí. O peixe-espada é lindo, ele é meio prateado, não é? Ele é lindo. E ele é delicioso. Como vocês comeram esses peixes? Curo não foi, né? Tá Porque aqui. vocês... A gente só faz sashimi. A gente não cozinha nenhum dos peixes que a gente faz. Pra 2, esses peixes que estão falando aí, sei lá, uns 6 meses de sashimi. Então, o atum deu 3 meses. 3 meses. E o peixe-espada, a gente deve ter mais umas 12 ou 15 refeições aqui. Dele a gente já comeu umas 5, né? Aham. Dá tempo da gente comer esse peixe-espada aí, ó. Dá tempo, vocês são super convidados. Assim, é uma delícia, é bom mesmo. O grande segredo é você não comer tudo de uma vez. Peixe, parece que, assim, você fica com uma intolerância, você não consegue comer mais. Então a gente come uma vez por semana, faz um sashimi Festival do direitinho, bonitinho, gostoso, bonito, assim, tudo certo. E daí a gente tem sempre o prazer de comer esses Ai, deixa eu peixes. contar do peixe-espada. Cara, conta. Ele é gigantesco, né? É de metro aquele peixe. E ele tem realmente um bico que parece uma espada, né? Então o Duda puxando o peixe lá, ele deu um pulão na água. Nossa, que peixe gigante! Quando chegou perto, o peixe-espada. Aí lá vou eu, né, com o ficheiro pra pegar o peixe de novo. Perigoso. Deu Duda, vai, pega aí! Como é que puxa aquele peixe pra dentro do barco? Aquilo é mega perigoso, né? Sim. Sim, é Sabe? perigoso. Você... Daí fiquei lá tentando puxar ele, né, com cuidado e tal. Daí jogamos pra dentro do barco e o medo daquele peixe sair voando e dando espadada. É porque é pontudo, né? É pontudo e tem uns dentinhos, né? Como uma serra na frente. Sim, é bem perigoso, ele não mordeu. Ele a gente, acha, né? porque na hora ele falou, vai lá e puxa o peixe, É que eu tipo... tava pescando, então cada um tem sua função. Sim. O capitão manda assim no barco. Ele não morde, mas eu acho que o perigo dele é ele tá agitado, Perigoso. ele te furar, sei lá, ele te dar uma sim, porrada. Sim. Pode E cortar. esse tinha 1,60 m, exatamente o tamanho da Paty. Olha! 1,60 m é muito Paty, grande. você pode falar que você já pegou um peixe do seu tamanho. Seu Que- tamanho, é que da verdade. hora. E pra limpar esse peixe? Vocês se dividem pra limpar ou só Tá tem limpando um aí um que é... boi, um boi d'água. É, eu me sinto um açougueiro já hoje em dia, mas o legal foi que nessa travessia do Atlântico, uma das pessoas que foi comigo, ele tinha sido um pescador por muitos anos. E a gente pescou alguns peixes na travessia e ele sempre limpava e eu ficava ali observando que naquela época eu tinha nojo, eu não queria colocar a mão no peixe, eu achava que tinha cheiro e além do mais, eu sentia o cheiro daquele negócio, eu passava mal porque eu enjoava naquela época, hoje em dia não. Então eu acabei aprendendo. Então o primeiro peixe, o atum, foi desastroso até a gente até Aquele perdeu grandão. porque eu tava lembrando. Mas no peixe-espada, Se fiz divertiu. direitinho. E assim, deu muita carne. O freezer tá cheio até agora. Aí depois de 1 hora, jogamos a linha de novo, né? Pegamos mais um. Marri-marri, sabe qual é? Esse eu não sei. Depois joga no Google pra você ver. Ele é lindo, ele é amarelo, assim, tem uma cabeçona. Ok, daí lá vai o Duda limpar o marri-marri. Jogamos a vara de novo. Mais um, que foi um atum, né? Mas aí era um atum pequenininho. Daí devolvemos pra água. Daí jogou de novo, mais um marri-marri. Pegamos 4, né? Ah, tô vendo Peixes, que ele tem uma né? cabeça meio estranha. É, o mahi-mahi, em português chama dourado. ele e é é um lindo. peixe que É. eu falo que é o peixe brasileiro. Porque quando você pesca ele, ele é verde e amarelo. Assim, uma cor linda, maravilhosa. É assim, até um pouco triste de você ver, porque quando ele morre, ele fica cinza. Perde a cor. Ele perde
Você vê ele a cor. perdendo a cor, assim, na hora. Nossa. Então a carne é deliciosa. Eu acho que se você pescar pra você comer, fantástico. Mas assim, parece até estranho falar, mas é até triste. Você olha lá, um negócio tão bonito e em 3, 4 minutos ele começa a se tornar todo cinza e daí morreu. Mas nós temos uma regra aqui na Joy, que se o peixe é muito pequeno, a gente devolve, né? A gente pesca mesmo pra comer, né? Porque é gostoso o peixe e tal. E é caro, né? Então a gente come pra caramba aí. E é legal, e a gente tem um monte de histórias pra contar. Não, pensa quanto não vale aquele atum que vocês pescaram. Se você fosse vender ele no mercado, sempre vale uma fortuna esses peixes. Vale absurdo. A gente, na parte de comida, a gente tem uma regra com todo participante do ViajaCast, que eles têm direito a uma pizza aqui na Itália, se gostar da pizza, né? Se não gostar da pizza, a gente pode até trocar, mas é a pizza. Mas a regra tem que vir resgatar aqui. E antes da gente sair de volta ao mundo. A gente vai sair pra dar uma volta ao mundo, aí depois a gente vai ter endereço fixo, aí fica complicado dar pizza pra todo mundo. Mas se vier resgatar no período que a gente tá aqui, tem uma pizza com a gente. A promessa é a pizza por nossa conta, quem participar. E a gente já pagou pra alguns, hein? Porque eles vieram até aqui pegar. Participaram no mundo aí, vieram até a Itália, pegaram a pizza e foram embora. A gente tá pertinho, então... Adoro pessoas que me oferecem comida. Bom, gente, eu adorei falar com vocês. É óbvio que daria pra gente continuar, acho que mais umas 2 horas tranquilamente, com várias curiosidades, porque tem muita coisa a ser falada, né? Eu acho que pra fechar esse bloco, a gente poderia deixar pra vocês contarem pra gente um pouquinho, né? Do que de repente mudou pra vocês dessa questão de adaptação pessoal mesmo. Uma questão muito pessoal. Eu gostaria de saber de cada um de vocês. A viagem até agora, vocês já estão 2 temporadas no barco. Então, pra gente encerrar isso daí, eu gostaria que vocês falassem qual foi a transformação que vocês mais sentiram. Bom, pra mim, a grande transformação foi sair do mundo corporativo, onde eu era super regrado, eu tinha o horário pra acordar, almoçar, trabalhava muito, assim, até altas horas, então minha vida pessoal ficava um pouco de segundo plano. Então, mudar pro barco e fazer o que a gente tá fazendo, especialmente pelo fato que, assim, eu sempre me programei pra parar cedo de trabalhar, mas nunca é a hora certa, né? Você sempre fala, pô, vou deixar pro próximo ano, ainda tô ganhando dinheiro aqui, assim, como que vai ser quando eu não ganhar dinheiro, quando eu não tô trabalhando? Então, só que você tem uma série de vantagens e coisas que o dinheiro não compra, né? E que é o seu tempo, são todas essas experiências que a gente tá vivendo e assim por diante. Então, assim, pra mim, a grande mudança realmente é o quanto eu tô aproveitando mais a vida, quanto eu tô vivendo mais, quanto eu tô observando os detalhes que normalmente na minha vida em terra, quando eu tava trabalhando, passava muito despercebido. Então, assim, eu não sei se isso pra gente é 1 ano, 2 anos, 3 anos sabáticos ou realmente a gente mudou pra sempre o nosso estilo de vida. Eu não costumo dizer é pra sempre nada. Então, a grande mudança é o quanto mais eu tô aproveitando a vida. Esse é o lado positivo. Lógico, tem um monte de pontos negativos quando você deixa a terra para trás, você vai morar num barco. Então, você deixa muito dos seus luxos, confortos de lado para viver uma outra coisa, uma outra experiência. Então, para mim, a grande adaptação também é o fato de que quando você está num espaço menor, ou mesmo que seja quase o mesmo tamanho, você está muito próximo da outra pessoa que você está convivendo. Então, no nosso caso, assim, desde o primeiro dia que a gente se conheceu, a gente ficou 100% do tempo junto. Então, a gente não se incomoda um com o outro. Mas mesmo assim, é uma cozinha menor, é um quarto menor, é um banheiro menor. Então, esse aprendizado de saber dividir, de saber respeitar, assim, o espaço do outro, até onde, sabe, você pode ir, o quanto você tem que oferecer para fazer as coisas e o quanto você tem que estar aberto para receber, são essas coisas que eu acho que tem mudado bastante para mim desde que eu mudei pro barco. Bom, e pra eu acho que a palavra é superação mesmo, de superar meus medos e muita coisa nova toda hora, todo dia, muito aprendizado, aprendi muita coisa. Milhões de lugares a gente já conheceu, diferentes países, culturas, culinária, línguas diferentes, que isso é bem complicado. Eu adoro essa vida e a gente tem a ambição de dar uma volta ao mundo, né? Com a Joy ou um outro barco, não sei. E espero que dure por muitos anos isso e eu vou aprender a nadar. Adorei. Importante. Ficou ótimo com o fechamento. Eu vou aprender a nadar. Ficou com uma promessa no final. Compromisso. Um compromisso.
Bom, a gente chegou ao final de mais um episódio aqui do ViajaCast. Foi um prazer enorme recebê-los aqui, Duda, Paty. Muito obrigada pela participação de vocês, pela disponibilidade aí de parar um pouquinho do tempinho de vocês para compartilhar histórias, experiências e também muitas curiosidades sobre o barco. Então, vocês estão sempre convidados aqui. O ViajaCast está sempre de portas abertas para vocês. Venham quando quiser. Quando tiver coisa nova para contar, por favor, me acenem que a gente grava de novo. Com certeza. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, com a sua audiência, e a gente fica aqui à disposição de vocês, porque vocês precisarem, perguntas adicionais, sempre fácil entrar em contato com a gente. Se quiserem um dia vir aqui pescar um peixe com a gente também, quero. Gostaria muito de ter essa experiência. Comer o peixe também, tá tudo certo. Então estão super convidados e assim, com certeza a gente vai comer essa pizza aí, desde que vocês venham aqui visitar a gente, pescar o peixe e ajudar a limpar. Manu, já aprende a fazer uns pratos aí, sashimi, ceviche, sabe? Pra gente inventar umas coisas. Com certeza, eu adoro uma cozinha. A gente tem o YouTube, tem o Instagram. Eu ia falar disso, Exatamente, Paty. esse é o momento que você deixa aí pra todo mundo saber. Esse é o momento, se divulguem. Vendem o seu peixe agora. Nossa, a Paty tá muito marqueteira, vai. É que a gente tá contando a história aqui, lá a gente tem imagens para as pessoas entenderem o que a gente contou. Então a gente tem um Instagram, que é o Travel and Fun. Minha visão, assim, é uma coisa mais divertida, eu sou brincalhona, e é em português. E também tem o Sailing Joy, que é a visão do Duda, que é em inglês, mas também tem legendas em português, alemão, italiano, chinês, todas as línguas que vocês imaginam. Então Nossa, dá pra todo mundo assistir. Ele faz uns vídeos muito legais lá, ele tá indo muito bem. Muito obrigado. Então a gente tem esses dois canais no YouTube, dá pra encontrar a gente lá no YouTube e no Instagram. É claro que esses canais, esses links vão estar aqui na descrição do episódio, como a gente sempre fez. É só você olhar aqui embaixo, se é preguiçoso de escrever e pesquisar, é só clicar aqui embaixo na descrição desse episódio. A gente vai deixar também os vídeos, né, que foram mencionados durante a gravação. A gente também vai deixar na descrição do canal. Galera, esse é o novo formato que a gente tá experimentando. Então a gente espera vocês no próximo episódio da série, porque essa é uma série. E é isso. Um beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.